Boa noite a todos, certo? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe do evento, né, por estar disponibilizando para a gente esse momento super importante de diálogo em que a gente vai trazer, né, melhorias para o ensino e para a filosofia como um todo, para a educação nacional. Gostaria de agradecer a toda a equipe e aos presentes também por estarem aqui nesse momento de poder compartilhar. Bom, gostaria primeiro de me apresentar e contar um pouco da minha história, pois ela se encaixa perfeitamente com o momento que eu cheguei até aqui. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Raelson Costa, né? Eu sou professor de Filosofia e Sociologia pela rede estadual do Pará. Atualmente eu curso mestrado pela UFT, Universidade Federal do Tocantins. E a minha história com projetos, com ensino, com essa busca pelo conhecimento, ela se dá ainda no ensino infantil. Quando eu adentrei o Clube de Ciências da minha cidade, Clube de Ciências de Abaetetuba, que é de onde eu sou, e lá a metodologia de projeto que eles desenvolvem é por projetos, né? O aluno ele recebe durante um ano o dever de desenvolver uma pesquisa científica, um projeto, e, por fim, expor. Eu estive recebendo orientações, né, no Clube de Ciências por aproximadamente 5 anos, o que me motivou bastante a desenvolver o projeto que eu vou estar agora apresentando aqui para vocês. Tá? O meu trabalho ele tem por título A Arte de Pensar, o ensino de filosofia como experiência visual e reflexiva. Tá? Bom, vamos lá. O contexto e a problemática que eu reconheci e busquei desenvolver o projeto a partir dele foi por conta do desinteresse, o forte desinteresse que a gente percebe, né, nas escolas do ensino médio. Os alunos eles demonstram apatia e pouquíssimo envolvimento com as aulas de filosofia. Então, o objetivo, o contexto, a problemática da minha pesquisa só um momento, deixa eu só encontrar aqui, certo. A problemática a filosofia ela tem um grande histórico, né, de repressões, momentos em que ela sempre é colocada, retirada da grade curricular nacional. Então, como a gente sabe, a filosofia ela passou por 3 décadas de exclusão do ensino nacional no período da ditadura militar. E isso acarretou grandes problemas, eu acredito, não só para aquela geração, como para todas as outras que adviriam posteriormente. Né? Essa defasagem gigante no ensino da filosofia acabou provocando um afastamento dos alunos, né, da filosofia em si, do dia a dia da vida das pessoas, digamos assim. O retorno, como a gente sabe, ela voltou para a grade curricular em 2008, mas ainda é vista como uma disciplina pouco relevante. Né? Os estudantes acabam demonstrando forte desinteresse pela disciplina e pela área de ensino da filosofia. A justificativa do projeto é exatamente esse. O desinteresse dos estudantes pela filosofia ele é evidente, e a percepção da disciplina é complexa e, digamos, pouco aplicável, pelo menos segundo a percepção que os próprios alunos, os próprios estudantes têm hoje em dia pela filosofia. Constantemente a gente ouve, não sei se os meus colegas, mas eu já ouvi bastante comentários dos meus alunos, por exemplo, de que filosofia não nos serve de nada, né? Constantemente a gente ouve no fundo da sala um aluno comentar, ou então vem alunos perguntar para a gente, mas professor, de que vai me servir a filosofia afinal? Para que ela vai me ajudar no meu cotidiano, no meu dia a dia e na minha vida? Então, a justificativa do meu projeto, do meu trabalho, ele se dá justamente pela necessidade urgente do desenvolvimento de estratégias pedagógicas inovadoras, que mobilizem para o interesse e a participação dos alunos nas aulas de filosofia, de forma ativa, de forma mais interessada. Um momento. Bom,
Os objetivos, de fato, do meu trabalho, ele é compreender as percepções dos estudantes de filosofia, atualmente, os atuais, né, que estão estudando agora ativamente, integrar as artes visuais no ensino de filosofia de forma a facilitar essa compreensão, né, de que a filosofia, ela, de fato, ela é importante e facilitar esse diálogo, visto que os estudantes do ensino médio, eles estão chegando a uma disciplina nova e a disciplina de artes, eles têm já desde o ensino fundamental 1. O objetivo, de fato, seria utilizar dessa facilidade que eles já possuem, de toda essa educação, essa bagagem que eles já trazem, e tentar aproximar de forma dialógica as artes visuais e a filosofia, buscando criar um ambiente em que eles vão ter maior interesse e maior engajamento perante a disciplina de filosofia. O objetivo também desse trabalho é criar uma revista pedagógica, né, que vai servir como material de apoio suplementar. A revista, no caso, que seria desenvolvida pelos próprios estudantes do ensino médio. Explico mais à frente como esse projeto se dará. A fundamentação teórica do meu projeto, gente, ele se baseia em Deleuze. A princípio, eu estava pensando em trabalhar com outros pensadores, porém, articulando com o coordenador, acabamos chegando em Deleuze como uma possibilidade mais facilitadora da gente poder trabalhar. Mas como assim? Né? Para o Deleuze, a imagem ela não é apenas representação, mas o pensamento em ato. Ela não reflete simplesmente a realidade. Ela produz um sentido. Ela cria novas formas de ver e pensar o mundo. O objetivo seria, de fato, criar um espaço para que os estudantes se tornem autônomos do ensino, né? Para que eles vejam, de fato, a filosofia como algo que vai ser útil na vida deles, que vai, de fato, impactar a partir do projeto que eles vão desenvolver e dos materiais que serão desenvolvidos por eles. Bom, a metodologia. A metodologia do projeto, gente, ele vai ser a partir de uma abordagem qualitativa e interdisciplinar, né? A partir de questionários aplicados a estudantes, que a gente objetiva chegar a essa vislumbração de quais são as dificuldades que os estudantes do ensino médio hoje enfrentam com o ensino de filosofia, né? Visando buscar formas de melhoria ou de facilitação para que eles possam compreender melhor e desenvolver um trabalho mais efetivo durante a disciplina. A aplicação do trabalho se dará em 2 turmas pilotos do primeiro ano do ensino médio e a grande pegada aqui vai ser a criação de uma revista, como mencionei, de uma edição especial. Como mencionei anteriormente, da criação de uma revista, eu já tenho um projeto no qual desenvolvo na Escola Estadual de Ensino Médio Paulo Freire, aqui no estado do Pará. Esse projeto ele surgiu exatamente da minha necessidade de engajar mais os meus alunos nas aulas de filosofia. Como mencionei, eu percebi uma apatia muito grande por parte dos alunos, e devido a esse histórico que eu já trago comigo de educação por projetos, de uma educação mais ativa, né, uma pedagogia ativa, eu tive a ideia de criar uma revista pedagógica que se intitulou Além da Razão, onde a gente iria trabalhar temas de filosofia e de ciências humanas de forma interdisciplinar, né? O projeto, que se iniciou em março de 2025, ele já conta com a sua primeira edição. A princípio, nós tivemos um desenvolvimento para ir atrás dos estudantes que iriam querer participar do projeto. Sair em todas as salas, expondo o projeto, como iria acontecer, em busca de voluntários. Então, a partir desse momento, eu consegui uma equipe de 8 alunos, que foi o processo inicial.
A partir desse momento, a gente iniciou o que viria a ser a primeira edição da revista, só que em pouquíssimo tempo, os alunos da própria instituição começaram a comentar entre eles e o engajamento foi se tornando cada vez maior, 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 maior. Hoje eu conto com uma turma de 23 estudantes que são ativos dentro do projeto da revista Além da Razão, e conto também com uma lista de espera de alunos que desejam entrar e participar do projeto. Só que, por enquanto, que ainda é um projeto recente, eu preciso selecionar, digamos assim, privar, porque não tenho condições por enquanto, de manter uma turma um pouco maior, mas o trabalho está trazendo frutos gigantes para a escola, para a comunidade escolar em geral. O projeto já conta com intenção de parcerias da Secretaria de Juventude Municipal e da Secretaria Municipal de Educação daqui da cidade de Parauapebas. A gente... Só um momento, gente. Firmamos parceria e o engajamento é notório por parte dos estudantes. Notório demais. As habilidades que foram desenvolvidas por eles, a princípio, quando eu desenvolvi o projeto, pensei que iria afetar somente algumas áreas da vida desses estudantes. E à medida que o trabalho foi se encaminhando, hoje a gente já conta com alguns meses, e já estamos no preparo da nossa segunda edição. Acabei percebendo que outras habilidades foram sendo desenvolvidas a partir desse projeto, como retórica e habilidades também de escrita, interpretação de texto. Hoje em dia, a Escola Paulo Freire acabou alcançando o patamar de terceira melhor escola da região, segundo a direção e a Diretoria Regional de Educação. Isso se dá por conta da aplicação do projeto da revista, que foi fundamental para esse espaço ser criado, né, e o desenvolvimento melhor dos estudantes, dos alunos. Deixa eu continuar aqui. Bom, a proposta, como mencionado, é de criar uma revista, uma edição especial. Como eu já tenho uma equipe de estudantes editores, que são o meu apoio à equipe da revista, o objetivo seria passar para eles o conhecimento, né, em filosofia da arte, em artes visuais, e como esse conhecimento vai gerar e impactar as pessoas a partir desse produto que eles vão estar gerando. Junto com a nossa equipe editorial da revista, nós vamos estar criando uma edição filosófica especial, que tem por objetivo ser um convite à filosofia, de forma a abordar temas de introdução, de fato, e de uma maneira mais simples, de uma maneira que eles possam visualizar, de fato, a filosofia como algo aplicável, pertinente e de grande relevância e importância para a vida deles. O objetivo da edição especial seria a aplicabilidade em turmas do primeiro ano do ensino médio. A princípio, eu gostaria de trabalhar apenas com 2 turmas pilotos, como 2 turmas do primeiro ano, né, que são ali a etapa do ensino em que ele vai estar, muitos vão estar tendo o primeiro contato com a disciplina de forma mais, como posso dizer, da forma escolar, curricular, como a gente conhece. Né? Então, o objetivo seria trazer exatamente, movimentar o aluno nesse período do primeiro ano do ensino médio, para que aí ele possa, posteriormente, já engajado, ter melhores rendimentos na aula de filosofia, nas aulas de filosofia. Né? Então, nessa revista filosófica escolar especial, a gente iria trabalhar também com a produção de textos, fotografias, HQs, charges e pinturas, que são todas produzidas pelos estudantes editores. Né? O objetivo é que ela seja uma ferramenta pedagógica e um espaço de protagonismo juvenil, que eu acredito que facilita muito o estudo, né? O desenvolvimento educacional do estudante. Os resultados esperados com esse trabalho, com esta pesquisa, é a valorização da filosofia no ensino médio.
o estímulo ao pensamento crítico e criativo, e também o desenvolvimento da autonomia, autoestima e o protagonismo dos estudantes, que é de grande relevância, principalmente a autoestima, para que eles possam se ver como de fato, produtores do conhecimento, e não só reprodutores, como diria Paulo Freire na educação bancária. Certo, obrigado. Deixa eu seguir. Então, o objetivo é exatamente esse, trazer o aluno para o centro da educação, do processo educacional. A conclusão parcial em que eu chego até o momento, visto que o projeto ainda está apenas no início, é de que a filosofia aliada à arte, ela torna o ensino acessível, reflexivo e transformador. A revista ela vem como um dispositivo de resistência ao tecnicismo escolar. O aluno ele sai desse processo em que ele é sempre o receptivo, o receptor do conteúdo, e ele passa a ser gerador, causando maior engajamento. Inclusive, na escola Paulo Freire, onde eu atuo, a revista, que infelizmente ainda não conseguimos lançar de fato, ela já traz um resultado de engajamento por parte dos estudantes da instituição que estão esperando pela divulgação do produto. A gente já está com a nossa primeira edição impressa, porém, por contas por uma questão financeira, que a escola ainda não conseguiu alinhar, o momento que a gente deseja criar um processo de cerimônia, onde eles vão estar ali sendo, de fato, visualizados. A revista também traz, né, a revista, o projeto traz uma contribuição social e educacional para a formação cidadã e para um futuro melhor na filosofia desses jovens que estão por aí atuantes no momento no ensino médio. Eu tinha algumas imagens para mostrar para vocês, mas infelizmente eu tive um problema aqui com o meu computador e não consegui fazer a transmissão. Mas eu gostaria de... Aqui eu tenho um exemplar da revista, do primeiro exemplar que a gente trabalhou. Ela é toda desenvolvida pelos estudantes, desde a capa até o layout, o design. Deixa eu ver se eu consigo trazer, espelhar aqui para vocês a revista. Eu ainda tenho tempo? É rapidinho. Tem sim, professor. Tem 3 minutos ainda. Ok. Um momento. Qualquer coisa, se passar desses 20, a gente pode comer um pouquinho do seu tempo de perguntas aí, mas tudo bem se acontecer. Tudo bem. Bom, acho que agora vai. Espero que vá. Deixa eu ver se consigo. Agora foi. Agora sim, estamos vendo, professor. Eu vou passar aqui rapidinho, gente. Eu posso também estar disponibilizando o conteúdo em PDF posteriormente no grupo para que vocês possam estar vendo e avaliando com mais calma. Aqui a gente tem... Um momentinho. Só um momento. Acho que... Estou conseguindo observar? Estamos sim, estamos acompanhando a passagem. Ok. Desde os textos, gente, até as ilustrações, os desenhos são todos elaborados pelos estudantes, pelos alunos, sobre as minhas orientações. A gente tem desde fotógrafos, temos os redatores, nós temos os colunistas, temos entrevistadores, até mesmo temos a seção de culinária e de jogos. Essa é a minha equipe editorial. Contamos já com 23 pessoas, se não me engano, alguns nomes se repetem devido os cargos ocuparem 2 cargos. E aqui a base final da nossa revista. Bom, dito isso, eu fecho a minha apresentação e abro para as perguntas.
Muito obrigado aí pela apresentação, professor. Muito interessante a revista. Vou passar a palavra agora para o professor Gabriel, que está momentaneamente fazendo o papel de mediador aqui, mas eu gostaria também de avisar que o papel de monitor da sessão vai estar sendo feito pelo Luiz Fernando, que acabou de entrar aqui com a gente. Então, com isso, deixo vocês aqui nas mãos deles. E, professor Gabriel, passa a palavra e também aos demais, caso tenham comentários e dúvidas, temos 10 minutos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Luiz Fernando. Bem-vindo e parabéns, Raelson, pelo Obrigado. projeto. Eu também trabalho com revistas acadêmicas, né? E eu fiquei impressionado com a sua equipe, como a sua equipe trabalha, né? Porque geralmente todos os bolsistas que eu arranjo, todos eles não aguentam a pressão que é manter uma revista, né? Mas a minha pergunta, eu não consegui prestar muita atenção quando você mostrou a revista, mas é uma pergunta e também uma orientação, assim, para você tornar essa tua revista mais relevante ainda. Não sei se você tem essas pretensões, mas eu acho que o que você está fazendo é louvável, que a sua revista já tem um ISSN. Qual é o site da revista? Porque eu acho que uma revista como a sua merece ter as qualificações, os indexadores, tudo isso que... Indexadores talvez nem tanto, mas as qualificações e reconhecimento também acadêmico pelo trabalho que você está fazendo. E, enfim, acho que isso só vem acrescentar que você e sua equipe têm uma capacidade de fazer uma revista filosófica, mas além da razão, com jogos, com dicas culinárias e outras coisas. Eu achei sensacional. Parabéns, viu? Obrigado. Mais alguém? Mas então, Raul, se você não me respondeu, eu fiz uma pergunta que era se tinha ISSN e tal, se vocês pretendem fazer os caminhos também, né? Se você Sim, sim. Perdão. Então, professor, a gente tem sim a pretensão de levar o trabalho em frente, né? Na verdade, o objetivo da minha revista, do projeto, ele foi criado exatamente assim, com a pretensão de que ela tenha continuidade. Até o momento eu sou um professor contratado, então eu posso a qualquer momento sair da escola. Só que eu planejei exatamente a revista para que ela consiga ter vida própria e consiga ir sozinha. A princípio, eu criei um método de que ele consiste da seguinte maneira. A editora-chefe, que é a pessoa que está mais à frente comigo, né, a Giovana, ela é do terceiro ano. Os alunos do terceiro ano, eles ocuparam cargos mais importantes, como de redatores, também devido ao nível de interesse mais elevado e de produção. Eles assumiram esses cargos e começam a treinar. Desde o princípio, eu pedi para que eles treinassem outros alunos para que um dia ocupem o cargo deles, porque no terceiro ano a gente sabe é apenas um ano, né? Então, a equipe inteira da revista ela já é treinada de acordo com esse pensamento. O diretor atual, que no caso é a Giovana, ela entra e já começa a treinar a sua secretária, que posteriormente, que tem que ser alguém do segundo ano, posteriormente, quando no terceiro, essa pessoa assume a revista. E com isso dá continuidade, não só na própria equipe-chefe, quanto nos demais outros cargos. A revista, ela também, como mencionei, ela tem os chefes redatores, nós temos os fotógrafos, que vão treinando os outros alunos. E a revista também conta com, cada edição, a participação de salas exclusivas. Por exemplo, nós vamos escolher, por meio de sorteio, uma turma do segundo ano em que eles vão ser o protagonista daquela edição. Eles vão participar ativamente sob orientação da equipe editorial. A gente conta, de fato, com o objetivo de tornar essa ferramenta, né, a revista, algo mais sério. A gente já recebeu também, como mencionei anteriormente, propostas tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto da Secretaria de Juventude. Tem total interesse em apoiar e estar divulgando o nosso trabalho.
Então, por hora, a gente ainda não tem o ICBN, não é? Mas, ISSN, no caso. ISSN, isso mesmo. Mas a gente, a partir dessa sua pontuação, eu vou estar colocando agora como prioridade para a gente estar desenvolvendo melhor nosso projeto, nosso trabalho. Como vocês já têm alguns números, basta ter 2 números e mandar. É gratuito, tá? É um registro gratuito, onde você manda para a Biblioteca Nacional. Deixa eu ver até aqui se eu tenho o link para deixar aqui depois nos comentários. E aí eles vão fazer algumas... vão falar, tá faltando isso, precisa disso e tal. Mas depois que você tem, fica registrado essa revista, né? Como se fosse também uma... Vamos dizer assim, quando a gente tem uma música e registra a música, é mais ou menos a mesma coisa, porque o ISSN é um registro não só nacional, como internacional. Não existe um ISSN igual em nenhum país, né? É um código de 8 dígitos e eu acho que vai dar mais relevância ainda até para essas propostas que foram muito também interessantes, que foram feitas aí pela prefeitura, e eu acredito que mesmo você sendo professor temporário, você pode continuar colaborando com a revista, independente de ter um vínculo ou não. As revistas, elas sempre, os periódicos, como a gente costuma dizer, elas sempre movimentam, né, as pessoas cada vez mais aí, né, no mundo científico e acadêmico, e o trabalho fantástico que vocês estão fazendo é fazer esse engajamento com os alunos, porque essa é a parte mais difícil, mas eu gostei muito da técnica que você falou aí, que um do terceiro vai ensinando um do segundo, e assim vai replicando, então isso é muito bom. Parabéns mais uma vez, Obrigado. e que você possa seguir colhendo muitos frutos desse trabalho aí também, junto ao mestrado. Obrigado. Olá, pessoal. Então, dando sequência aqui na próxima, na condição de monitor, sou o Luiz Fernando, eu assumi aqui no lugar do Vinícius. Então, começamos com... o próximo seria o Paulo Sérgio de Oliveira Pontolfi. Como o ensino de filosofia pode, em conjunto com o slam escolar, criar conceitos? Boa noite, tudo bem? Vou abrir a apresentação aqui, tomara que dê certo. Um minutinho. Só colocar em apresentação. Então, consegue acompanhar? Tá certinho? Sim, beleza, obrigado. Bem, o projeto... Primeiro, prazer, boa noite, obrigado pela oportunidade, agradecer o evento. Eu sou professor da Rede Pública Estadual de São Paulo, desde 2020, na condição de professor temporário também. Sou aluno do Prof. Filo na UFABC, meu orientador é o professor André Luiz La Salvia, e o meu projeto, com esse título bem extenso, assim, ele mobiliza algumas coisas. Como o ensino de filosofia pode, em conjunto com o slam escolar, criar conceitos, remetendo um pouco em conversa com a proposta do CELET de filosofia, do ensino de filosofia, ou o ensino de filosofia como um problema filosófico, pensar qual que é a abordagem escolhida. E eu tentei já explicitar isso no título de que o ensino de filosofia deve, assim como a filosofia, em relação à proposta, né, em diálogo com Deleuze-Guattari, criar conceitos. E destacando também a característica do em conjunto, não utilizando, mas como duas coisas que dialogam entre si. Bem, fazendo aqui uma introdução, o projeto tem como... acho que não foi. O projeto ele tem uma proposta de se ensinar filosofia em conjunto com o slam escolar. E o slam escolar ele é uma competição de poesias que acontece fora do espaço escolar, com poetas nas ruas, mas também acontece dentro das escolas. E possui como seu grito, né, de guerra, o grito do movimento, das ruas para as escolas, das escolas para as ruas. E isso já se coloca um pouco em direção ao que o projeto tenta dialogar, as escolhas enquanto docente também, de tentar dialogar esses dois
esses dois universos, assim, da filosofia em seu ensino e o Islã enquanto movimento artístico. Bem, então, como eu já destaquei, parte-se da premissa exposta pelo Deleuze-Guattari, de que fazer filosofia é arte de formar, de inventar e de fabricar conceitos, e também, como ponto necessário a se pensar nesse trabalho em diálogo com as artes, de não se fazer uma hierarquização entre filosofia e arte, ou a arte como um meio menor, um meio acessório só, dentro do espaço escolar. Então, propor no ensino e nas ações desenvolvidas com o estudante, preservar, desenvolver e construir essa proposta filosófica, né? Ainda sobre o Islã, acho interessante trazer... desculpa, trouxe uma imagem, não comentei. Ainda nessa proposta de articular dois mundos, ou duas visões diferentes, desculpa, duas formas de produzir conhecimento, a filosofia e a arte, eu trouxe aqui algumas imagens de algumas atividades que já realizei com os estudantes, que foi, no caso, um sarau escolar, e essa proposta também tenta dialogar também nesse processo de criação, recriação, interação entre elementos diferentes, elementos visuais, esse recorte, pensar como uma prática de ensino que tem um diálogo maior com a teoria também. Bem, seguindo um pouco mais aqui, como eu falei, o Islã, ele é uma prática poética, com início nos anos 80 nos Estados Unidos, que se tinha como ideia a performance com elementos métricos menos rigorosos, ou muitas vezes não existentes, e essa proposta veio para o Brasil pela poeta Roberta Estrela, pelo Zona Autônoma da Palavra. Mas o ponto de destaque aqui para o meu projeto é a atuação do Islã da Guilhermina, que criou ou transformou, transpôs o Islã de espaços fechados para acontecer do lado de uma estação de metrô. E esse mesmo coletivo também organiza o Islã interescolar, tem aqui a produção do livro com poesias dos estudantes, é utilizado no projeto, tá aqui também faz parte da proposta de relação com eles. Então, tentar pensar essa prática em conjunto com o ensino de filosofia já parece um desafio, um problema em si, uma coisa de como fazer, não algo simples, mas se vem um agravante também. Pensar que hoje o ensino, ou praticar a docência, está inserida numa implementação e avanço de formas de controle, de formas de coerção da prática docente. E pensando aqui na realidade do Estado de São Paulo, a gente tem um avanço de plataformas de ensino, que no meu trabalho vai ser tratado acerca do termo gerencialismo de plataformas, que controlam o acesso dos estudantes a essas plataformas por elemento de tempo, nível de acerto, interação, verificam a utilização dos professores dessas plataformas, e tudo isso compõe uma forma onde o ensino vai sendo cada vez mais homogêneo, mais padronizado, que, ao meu ver, já entra em contraponto com a postura ou com a abordagem teórica adotada para o ensino de filosofia. Bem, aqui esse quadro ele é feito mensalmente em algumas escolas, que se mostra esse acompanhamento, esse policiamento acerca do que é feito, além de uma cobrança cada vez maior por performance, que dialoga também com um dos referenciais teóricos, que é a obra do Lavalde, A Escola Não é uma Empresa. Perceber esses avanços de uma ideia empresarial, de vínculos com o neoliberalismo, avançando cada vez mais nos espaços escolares e como isso também pode influenciar ou como isso pode limitar a ação do professor nas aulas de filosofia. Seguindo aqui um pouquinho adiante. Com isso, os objetivos do trabalho são os seguintes. A pesquisa possui como objetivo geral investigar como o ensino de filosofia pode, em conjunto com o Islã escolar, criar conceitos, por meio de atividades, oficinas e realização de Islã escolares. Os objetivos específicos são analisar as condições do ensino de filosofia por meio dos materiais digitais da Seduc-SP e as atividades na plataforma Tarefas SP no componente de filosofia. Então, eu me propus, estou fazendo essa pesquisa, de olhar todo o material, como ele é composto, quais momentos ele privilegia,
qual é o ordenamento que se está colocando acerca dessas aulas e o que se possibilita, o que se restringe, qual é o uso de ferramentas artísticas, tentar fazer um panorama descritivo acerca disso. Assim como também analisar a proposta do tarefas, que é o elemento central de verificação de aprendizagem. Bem, segundo ponto, segundo objetivo, investigar e articular o que são conceitos e o conceito de sociedade de controle em diálogo com a obra de Deleuze e Guattari. Sociedade de controle é um conceito de Deleuze que ele coloca no livro Conversações acerca da passagem da sociedade disciplinar desenvolvida pelo Foucault para uma sociedade onde o sujeito ele é modulado. Pensar um pouco a presença de cobranças que vão variar de acordo com o horário, com o momento, e a relação disso para o espaço escolar, tentar fazer essa articulação, segundo o objetivo. E o terceiro é apresentar como o slam escolar pode contribuir para o ensino de filosofia. Então, pensar, quando se convida o aluno a escrever uma poesia e declamar essa poesia no meio da escola, o que isso muda na escola e como essa ação, essa sequência, essa prática pode me auxiliar nas questões propostas, na articulação dos problemas, na articulação de conceitos durante uma aula de filosofia. E, por fim, já alinhada à ideia do produto do mestrado, a realização de oficinas e a criação do evento slam escolar, pensando no evento já como produto e as oficinas como um registro de todas as articulações propostas, todas as atividades realizadas durante esse processo, marcando um movimento do que acontece. Prosseguindo aqui, esse monte de coisa aqui foi a tentativa de fazer a linha argumentativa do trabalho, lembrando que ele começou esse ano, então eu ainda estou vendo que pode ser coerente ou não, então estou pecando pelo excesso aqui, muita coisa vai sair, eu acho, talvez. Então, começa pensando na ideia de currículo e ensino, por meio da consulta aos documentos, a LDB, a BNCC, e no meu caso, o currículo paulista, que influencia diretamente a prática aqui. Pensar esses elementos, principalmente do papel do currículo nas relações de Estado, em diálogo com a obra do Tomás Tadeu e Silva, o currículo dos documentos de identidade, pensar como acontecem essas disputas para me dar mais referencial na argumentação construída, pensar o elemento do gerencialismo de plataforma em articulação com a sociedade de controle, utilizar o conceito do Deleuze para pensar esse fenômeno, pensar esse problema aqui, dessa articulação filosófica. Uma segunda passagem se faz na constituição teórica, na definição do que é filosofia, retomar o debate, a questão posta em diferença e repetição pelo Deleuze, na relação entre filosofia da representação para a filosofia da diferença, numa defesa da filosofia da diferença, apontando que essa ideia de previsibilidade, de verificação do ensino, ou seja, eu sei o que você vai aprender porque você pode aprender até esse ponto, está muito alinhada à prática verificada. Então, estou tentando justificar isso. Elaborar os conceitos pensar o que é aprendizagem para Deleuze, que ele vai trabalhar em Proust signos, a relação de aprendizagem acontecer com um bloco de experiências que é ressignificado, então a gente não consegue prever como alguém aprende, tentar articular isso nas relações com o slam e com a poesia, trabalhar conceitos, personagens conceituais e planos de imanência como elementos fundamentais ao criar um conceito, e trabalhar a identificação disso em outros filósofos presentes no próprio currículo com os alunos. Então, pensar numa forma de pensar em conjunto com eles, articulando isso. E, por fim, ainda nesse elemento de definições teóricas, talvez desenvolver o conceito de literatura menor, para pensar os agenciamentos realizados pelo slam, enquanto uma forma de literatura e as articulações possíveis acerca disso. Ainda, no referencial teórico, pensar ensino-aprendizagem, ensino de filosofia, como eu já mencionei. O Serlet é um interlocutor acerca disso. A obra do Silvio Gallo, Deleuze e Educação, também faz essa transposição, que os autores não pensaram a educação diretamente, então me parece fundamental a obra dele em conjunto com a Aspes. Pedagogia das encruzilhadas, para tentar pensar também outros elementos que acontecem dentro do cotidiano escolar, porque, claro, durante o trabalho eu penso muito porque eu estou trabalhando com autores franceses, então essa articulação, acho que é importante ter esse questionamento e pensar esses problemas atuais. E diálogo também com a obra do Cepas, Ensaio de Filosofia nos Trópicos, pensar muitas vezes a hierarquia do texto dentro de sala de aula e o papel que ele tem,
Então ver o valor da voz, da oralidade, do corpo, que são trabalhados na performance do slam, na performance poética. Talvez pensar também a questão do mestre ignorante, para trabalhar a ideia de signos, uma não hierarquização na relação do aprendizado. E por último, assim, está mais distante essa parte que eu estou tentando desenvolver, articulações entre filosofia e poesia, pensando que tem um afastamento, muitas vezes, na tradição, e ver o que eu posso aproximar desse processo do fazer poético, que o aluno é convidado para o fazer filosófico, que a gente tem de semelhante aí, potencialidade. A relação entre slam e poesia marginal, o tipo de poesia que se trabalha no slam, ver o que é isso, quando os estudantes vê o que corresponde, que problemas estão sendo debatidos. Filosofia em seus intercessores, é um conceito que eu estou tentando desenvolver. As oficinas que se dá na prática, mesmo com os estudantes. E, por fim, o produto. Essa é a minha argumentativa. Só trouxe alguns elementos aqui. Quando eu falo sobre o Tarefas SP, eu estou falando acerca dessa plataforma aqui. Esse aqui é o exemplo da primeira atividade que os estudantes de filosofia fazem no primeiro ano, onde a gente tem aqui uma sequência de palavras já estabelecidas e apenas uma é a correta. E aí, o meu trabalho, talvez eu queira trabalhar essas possibilidades com os estudantes, sentidos da linguagem, interpretações, e aí o fazer poético, ao meu ver, trabalha isso de forma com bastante potencial. Foi estruturadas as oficinas num conjunto aqui de 8 semanas, pensando que filosofia tem 2 aulas por semana, tentar fazer essa divisão, ou trabalhar com alunos que desejam, que manifestaram interesse em participar. Eu ainda estou nesse processo de elaborar isso. Mas foi mais ou menos dividido a apresentação, onde se conversa o que é slam, o que é poesia, a relação entre problemas e poesia, pensar que a poesia também muitas vezes manifesta um desconforto, manifesta ali uma situação, uma encruzilhada, algo que não está muito claro. A relação entre paradoxos e espantos, que também podem estar presentes na poesia e no fazer filosófico. O problema também vai ser articulado nesse ponto. Elementos como voz e corpo, a sua utilização, suas potencialidades dentro do slam e da apresentação, como é um componente considerado também. Preparativos para o slam, e aí inclui toda a confecção de cartazes, a mobilização da escola, o evento, eu coloquei aqui o número grande de aulas, porque ele demora mais do que uma aula, né? Ele é um evento que envolve mais estudantes. E depois a experiência, problemas de conceitos e recriação, onde o que os estudantes fizeram é analisado, muitas vezes aproximado da tradição filosófica, a gente vai ver os problemas, os conceitos e problemas mobilizados e ampliar isso, aprofundar essa proposta. Trouxe aqui algumas oficinas que já aconteceram, poetas visitaram a escola, falaram sobre o seu processo de criação poética e convidaram, instigaram os estudantes. E aqui ao lado eu trouxe um exemplo de uma atividade que eu estou elaborando, onde eu trago um trecho dos Racionais MCs e trago um trecho do Puxeu, que é um poeta do Rio de Janeiro, e os dois elementos trabalham muitas vezes as imagens, uma imagem onde a gente não consegue imaginar, prever, e trabalhar nessa provocação dos limites do pensamento, né? Retomando a ideia do Deleuze, pensar que o pensamento se dá como violência, uma violência que nos força a pensar, a sair de determinado conforto. Trouxe aqui o repertório artístico mobilizado nessas oficinas, então, todos os autores trabalhados, a gente vai ter poetas clássicos, rappers, a gente vai ter poetas do slam também, alunos que estão presentes na obra que eu apresentei aqui do slam escolar. Então, essa mistura para tentar fazer uma grande seleção de temas, diálogos. Eu estou no processo agora de aproximar com autores da tradição filosófica. Tem aquele já claro que também pensando na possibilidade de umas experiências artísticas com estudantes, pensei na obra As Máscaras dela, nesse contexto. E aí, que eu já adiantei um pouco aqui, se dá na proposta de ensino de filosofia do projeto, que é incentivar o elemento da experiência como constituinte do processo de aprendizagem. Entender que para se aprender você tem que passar por uma experiência. E não experiência no sentido tão banal assim, mas aquilo que acontece que a gente já vira outra coisa. Ou naquele momento em que se é outra coisa, enquanto algo acontece. Pensar que a declamar, ao produzir uma poesia, ele exercita esse processo. Articulando a experiência como forma de violentar o pensamento, o provocar a pensar. E aqui nesse ponto eu destaco o que pode causar essa violência, a arte, quando ela testa limites, padrões, ou essa característica do processo artístico,
o questionamento, como característica da própria filosofia, e aí tentar elaborar uma atividade que propõe o reconhecimento, a articulação de conceitos e problemas. Deixa eu só ler mais um ponto aqui. A metodologia vai se dar pela revisão bibliográfica da LDB, da BNCC, da legislação vigente, para entender o que se pode fazer e o que se dificulta na prática. Aprofundar, né, a leitura, o diálogo com comentadores, com pesquisadores da obra de Deleuze e Guattari, e verificar também muito do que é feito no próprio Filo, porque são autores bastante recorrentes na produção, pelo que eu pude verificar, e realizar o registro das atividades, das interações que acontecem durante essas práticas na escola, para se pensar o que se muda, o que se vai acontecer, e tentar registrar isso, tentar pegar pelo meu relato de experiência, pelo registro de atividades, pela interação em sala de aula, e de forma geral, é isso, assim. Não sei se eu tenho muito tempo, pouco tempo. Foi isso, Paulo. Muito obrigado pela apresentação. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Ok, ninguém tem nenhum comentário, então vamos seguir para a próxima apresentação. Aqui consta na minha lista é o Eusébio de Andrade Oliveira. A filosofia não poupa ninguém, a filosofia pop, o seu ensino a partir de conteúdos desprezados. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eusébio. É isso. 20 minutos, boa apresentação. Pronto, obrigado. Então, pessoal, meu nome é Eusébio Andrade. Estão conseguindo visualizar ou não a apresentação? O slide. Ainda não. Ah, sim, agora. Estamos enxergando, sim, perfeitamente. Pronto, obrigado. É um delay aqui, porque para mim está aparecendo agora. Pronto. Então, pessoal, meu nome é Eusébio Andrade. O título do meu trabalho é A Filosofia... Eusébio, não estamos te ouvindo. Oi, tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Eu sim. Eu sim. Pronto. Eu também estou. Então, vou dar continuidade. Então, pessoal, o título do meu trabalho é A Filosofia Não Poupa Ninguém, a filosofia pop e o seu ensino a partir de conteúdos desprezados. Esse trabalho, ele é meu objeto de pesquisa, meu projeto de pesquisa, na qual eu qualifiquei em março. Então, próximo ano eu estarei defendendo ele. Esse é um trabalho que ele se enquadra dentro da linha de artes e o ensino de filosofia, porque eu vou trabalhar primordialmente, teoricamente, com o conceito de filosofia pop, que é um conceito que o Deleuze e o Guattari eles vão se debruçar e vão destacar essa questão da filosofia pop, e que aqui no Brasil nós vamos ter dois teóricos primordiais que tratam da filosofia pop. Um deles é o Charles Feitosa e o outro é a Márcia Tiburi. Então, quando a gente pensa na perspectiva, e aí eu vou falar um pouquinho dessa perspectiva do desprezo, e a gente para analisar que dentro da grande área da filosofia, o ensino de filosofia, ele é tratado também como desprezo, como algo menor. A gente analisa também que não é fácil você pegar e dizer que seus principais teóricos dentro do seu trabalho, da sua dissertação, são dois teóricos brasileiros. Às vezes, o academicismo, a galera começa a te olhar com outros olhos. Mas será que vai sair algo que presta daí? Porque, infelizmente, a nossa academia ela ainda trabalha dessa forma. Mas, enfim.
Inicialmente, pessoal, eu gostaria de ressaltar a questão do título do meu trabalho, que, como eu trago, entre aspas, eu retiro um trecho da canção do Engenheiros do Havaí, do Papai Pop, e fazendo essa mescla justamente para brincar com a questão do pop, do popular, de tudo que está na nossa sociedade e que muitas das vezes a gente acaba ignorando. Então, eu trago esse sexto da canção O Papel Pop do Engenheiros do Havaí, já para destacar que a filosofia ela não poupa ninguém, nem ela mesma de críticas. E aí, e dentro dessa questão de não poupar dessas críticas, a filosofia ela também se inclui dentro dessa crítica e ela acaba se marcando como uma área que deve se questionar tudo, ou seja, questionar a própria filosofia. E aí eu trago também uma citação para destacar isso, uma citação do Charles Feitosa, que é a seguinte: embora qualquer um possa pensar filosoficamente, a grande maioria das pessoas desconhece ou evita a filosofia. Existem por aí muito mais misósofos, do grego mísel, que significa odiar ou detestar, ou seja, aqueles que têm aversão à sabedoria do que filósofos. Então, eu trago essa perspectiva para a gente pensar que muitas das vezes as pessoas, por não entender, não se debruçar pela filosofia, fica muito mais fácil você odiá-la, rechaçá-la e rejeitá-la do que adorá-la. Então, o meu trabalho, eu trago essa questão do desprezo dentro da própria filosofia, então, que existe diversas camadas de desprezo. Esse desprezo que há dentro, que ela acaba se marcando, na qual a sociedade despreza a filosofia, quando a gente para analisar historicamente a filosofia como um componente curricular, a gente vai ver que uma disciplina que ela é muito estável. Volta e meia, ela está como obrigatória ou está como optativa, ela ainda não tem o seu lugar garantido dentro do currículo escolar da educação básica. Ou seja, isso demonstra também essa perspectiva do desprezo. E aí, para corroborar com isso, eu trago uma outra citação que é da Marcia Tiburi, outra teórica na qual eu trabalho, que é a seguinte: normalmente pensamos a filosofia como um campo no qual se criam e investigam categorias, mas não pensamos a palavra filosofia em si como uma categoria que nos obriga a pensar em sistema de poder e sistema de saber. E eu gostaria de destacar essa questão dos sistemas de poder e sistema de saber, porque dentro da própria filosofia há uma perspectiva, uma hierarquia, na qual alguns temas, algumas escolas filosóficas, algumas perspectivas filosóficas, elas são dado destaque, elas são tidas como a oficial, como a correta, enquanto que outras não, outras são desprezadas. Então, a gente precisa analisar que dentro da própria filosofia existe esse sistema de poder, e a gente precisa ser crítico diante disso. Por exemplo, quando a gente analisa a história da filosofia, e a gente vê que a história da filosofia é uma história da filosofia que ela é o quê? Ela é masculina, ela é ocidental e ela é branca. E isso tudo demonstra muito essa questão do sistema de poder que é imposto na nossa sociedade. E tudo que foge, que está à margem dessa perspectiva, desse padrão, é desprezado. Pronto, o desprezo ele também se manifesta no campo pedagógico, onde algumas propostas, metodologias, enfrentam resistência e não são bem aceitas por parte de alguns pesquisadores, especialmente quando se propõe a trabalhar com o não filosófico, com a cultura pop e etc., excluindo todas as possibilidades e a relevância que o ensino de filosofia pode ter ao dialogar com essas questões. Vale destacar que alguns trabalhos, como o meu, se propõe a trabalhar com questões não filosóficas e principalmente com questões da cultura pop, muitas das vezes as pessoas às vezes torcem o nariz para essa perspectiva, porque eles não entendem que, como Deleuze e Guattari, eles destacam que para vocês entenderem algo conceitualmente, que já que a filosofia ela lida com o conceito,
com a palavra, a gente precisa trabalhar com algo que não é conceitual, entendeu? Que não é filosófico. Abre aspas. É uma citação do Deleuze de Guattari. O não filosófico está, talvez, mais no coração da filosofia que a própria filosofia. E significa que a filosofia não pode contentar-se em ser compreendida somente de maneira filosófica ou conceitual. Ou seja, a proposta da filosofia pop é justamente você pegar, por exemplo, filmes, músicas, histórias em quadrinhos, uma revista, um slam, que nem as outras duas apresentações dos colegas demonstraram aqui, tudo isso se enquadra dentro da perspectiva da filosofia pop, porque isso é o que é não filosófico, mas que pode ser trabalhado filosoficamente, conceitualmente, para a gente demonstrar um conceito filosófico. E aí eu destaco, pessoal, a justificativa do meu trabalho, que é a seguinte: o ensino de filosofia no Brasil, ele enfrenta desafios relacionados à tradição epistêmica que orienta os currículos oficiais, predominantemente eurocêntricos, compostos por pensadores homens, brancos e europeus. Esse desprezo epistêmico compromete a amplitude e a representatividade do conhecimento filosófico, resultando em uma visão restrita da disciplina. Diante dessa problemática, a pesquisa proposta surge da experiência e inquietações do pesquisador, que sou eu, enquanto professor de filosofia no ensino médio. O objetivo é investigar possibilidades metodológicas que ressignifiquem o ensino da disciplina, tornando-a mais contextualizada com a realidade dos estudantes. Por exemplo, imagine só, quando a gente olha na perspectiva da nossa formação de filosofia, enquanto professor de filosofia, quantos de nós tivemos contatos sobre, por exemplo, das mulheres filósofas? Eu acho que pouquíssimas pessoas tiveram essa perspectiva de estudar uma filósofa durante a graduação. Então, isso demonstra essa questão desse desprezo epistêmico dentro da própria filosofia, dentro dos currículos oficiais, dentro da formação, como também dentro da BNCC, dentro do que está estabelecido dentro da ementa curricular para o ensino médio. Nesse sentido, busca-se refletir sobre o potencial de diálogo entre a filosofia e elementos do cotidiano, como a cultura pop, as artes, a cultura brasileira e outros temas marginalizados. Além disso, a pesquisa questiona o status quo pedagógico, que frequentemente marginaliza metodologias inovadoras por considerar certos conteúdos não filosóficos. Ao propor um ensino de filosofia mais acessível e conectado com a vida dos estudantes, essa dissertação, essa pesquisa, ela busca ampliar e compreender, e busca ampliar a compreensão do fazer filosófico como um exercício reflexivo situado no tempo e no espaço. Vale destacar que quando a gente fala dessa perspectiva situado no tempo e no espaço, quando a gente para analisar os grandes pensadores da história da filosofia, eles estavam refletindo sobre o seu tempo atual e sobre o seu espaço, sobre os seus problemas que rondavam, que circundavam a vida deles. Então, eu gostaria de ressaltar que é necessário a gente pensar nessa perspectiva de situar-se no nosso tempo e no nosso espaço com os problemas que recorrem, que são atuais, para que, assim, torne o ensino de filosofia mais atrativo para esses estudantes do ensino médio. Porque, muitas das vezes, a gente chega a algumas perspectivas de ensino de filosofia, a gente quer que o aluno leia, tenha contato com o texto filosófico, mas a gente precisa introduzi-lo de outras maneiras, em outras perspectivas. E, por exemplo, essa perspectiva da filosofia pop, eu acredito que seja bastante positivo para a gente estar fazendo isso. O objetivo geral é refletir sobre o ensino de filosofia na educação básica, especialmente em relação aos conteúdos desprezados e invisibilizados pelo sistema de ensino, e produzir uma proposta pedagógica baseada na filosofia pop, que ressignifique o ensino da disciplina, tornando-a mais atrativo, significativo e contextualizado com a realidade local dos estudantes. E aí eu trago os objetivos específicos,
que são os seguintes. O primeiro é articular a relação entre o filosófico e o não filosófico, explorando conexões com outras áreas do conhecimento por meio da filosofia pop. E aí a gente pode pensar numa perspectiva interdisciplinar, que é muito ressaltado dentro da perspectiva pedagógica do ensino atualmente. O outro objetivo é promover a discussão filosófica de conteúdos tradicionalmente marginalizados ou desprezados no ensino médio, como questões relacionadas à cultura, o gênero, sexualidade, o cotidiano, como também aspectos da cultura brasileira, que muitas das vezes a gente não vê isso sendo destacado na filosofia, e até discutir sobre a perspectiva de uma filosofia brasileira, por que não? Desconstruir o modelo hegemônico e tradicional do ensino de filosofia, incentivando práticas pedagógicas mais inovadoras e inclusivas, analisar criticamente o ensino de filosofia na educação básica, especialmente na etapa do ensino médio, propor caminhos metodológicos que possibilitem um ensino de filosofia mais contextualizado e significativo para os estudantes, dialogando com sua realidade e interesse. Aqui eu tenho a perspectiva da metodologia, que é principalmente a questão da revisão bibliográfica, que aí vai permitir que eu tenha uma análise crítica interpretativa dos textos, que eu tenho como referencial teórico, e a pesquisa vai ser conduzida numa perspectiva hermenêutica e analítica, possibilitando uma interpretação profunda das obras filosóficas e artigos de referência. Por fim, um método qualitativo adotado busca explorar e compreender os significados atribuídos por indivíduos ou grupos a problemas sociais ou humanos, alinhando-se à definição proposta por Kreuzler. Esse enfoque visa fortalecer a discussão teórica sobre o ensino de filosofia e sua ressignificação no contexto educacional brasileiro. E aí, pessoal, eu trago aqui a perspectiva do meu sumário, na qual ele já está construído, de como ele ele está sendo feito. Primeiro eu trago as considerações iniciais, que é uma introdução. O segundo capítulo, que é embaraço sacro-profano da filosofia, e aí eu tenho 3 subtópicos, que é a sacralização da filosofia, a dessacralização da filosofia e a filosofia em xeque na educação brasileira. Os tópicos 2.1 e o 2.2, eu trago uma perspectiva de como a filosofia ela trouxe uma sacralização, ela se imbuiu de um discurso de dizer que era uma disciplina que tinha uma aura sagrada, nessa perspectiva de sacralização, eu utilizo o referendo teórico do Eliade, desse processo de sacralização de alguns aspectos da nossa sociedade, principalmente porque ele destaca que o ser humano ele tende à sacralização. E aí eu trago alguns aspectos, e principalmente da história da filosofia, para demonstrar que esse processo da sacralização da filosofia ele é latente. Do mesmo modo que a filosofia ela se imbui desse processo de sacralização, ela se coloca como se estivesse num pedestal. E ao se colocar num pedestal, ela muitas das vezes acaba sendo inacessível às pessoas. E aí acaba acontecendo o quê? Esse processo de afastamento, porque muitas das vezes as pessoas tendem a pensar, a imaginar, a interpretar que a filosofia é algo muito difícil. E aí, ao trazer essa perspectiva, vale destacar que dentro desse processo de sacralização, a filosofia ela acaba se afastando da sociedade de forma geral. Porque muitas das vezes, por exemplo, quando a gente pega aquele discurso de que a filosofia é a mãe de todas as ciências, nós estamos destacando esse processo embrionário, gestacional da filosofia, de estar ali sendo o embrião de todas as outras disciplinas, que a gente pode destacar que também seja algo como sagrado, já que em algumas perspectivas a gente vê esse processo de gestacional, de gestar como algo sagrado. E aí, dentro dessa perspectiva da dessacralização, eu destaco que é necessário da gente retirar a filosofia desse pedestal e trazê-la para o chão. Porque só assim, com o processo da dessacralização, as pessoas vão ter um maior contato, um maior apreço com a filosofia. O tópico 2.3, eu vou falar sobre esse contexto histórico da filosofia, de idas e vindas
como disciplina e tudo mais. Já estou finalizando, Luiz Fernando. E aí, o terceiro tópico, pessoal, que é a filosofia pop, não é tão pop assim, eu trago algumas problematizações, algumas discussões acerca do conceito de pop da filosofia, tanto com Deleuze e Guattari, que são quem vai gestar esse conceito de filosofia pop, como também com as discussões que estão sendo tratadas aqui no Brasil, a partir de Charles Feitosa e da Márcia Tiburi. E vale destacar que o Charles Feitosa ele tem um livro que é esse daqui, explicando a filosofia com arte, que ele ganhou até o prêmio Jabuti de livro didático no ano de 2004, é uma boa demonstração de como é feita a filosofia pop. E como essa demonstração, eu trago algumas conceituações, problematizações do pop, que muitas das vezes esse pop pode ser confundido a partir da indústria cultural da escola de Frankfurt, de Adorno, mas que o pop aqui, que o Charles Feitosa defende, vai estar muito atrelado ao Andy Warhol, que é o pop na qual ele é algo mais crítico, é algo que vai mais criticar e para... esqueci a palavra, fugiu agora. Chocar a sociedade. E aí, pessoal, meu produto didático, eu penso em fazer um inventário com os conteúdos desprezados que eu vou encontrar, ou seja, os conteúdos que eu não vou encontrar na BNCC, nas emendas curriculares, principalmente aqui da Bahia, que eu sou professor do estado aqui da Bahia. E aí eu penso fazer esse inventário de conteúdos desprezados, como também um mini curso para estar demonstrando a utilização desse inventário e como também está trabalhando com a filosofia pop para os professores de filosofia. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Essa é a minha apresentação. Parabéns, Paulo. Perdão, Eusébio. Pessoal, perguntas, comentários? Com a palavra, Paulo. Trazer uma pergunta que eu estou pensando no meu próprio projeto, eu queria saber do dele, né? Como que faz nessa questão. Quando a gente vai trabalhar com algo que foge um pouco do tradicional na filosofia, às vezes é comum dos alunos perguntar, mas isso é filosofia? Acho que é uma pergunta recorrente, talvez, para todos aqui. E aí, como você coloca esse ponto, Eusébio? Tipo, eu ainda estou tentando pensar na resposta, a melhor resposta para o aluno possível. Aí eu queria saber se você já chegou a pensar essa questão, se você desenvolveu algo do tipo. Então, Paulo, é bem comum mesmo a gente trazer, mas a ideia, principalmente dentro da gente utilizar a filosofia pop, e a gente pode encontrar até algumas dessas explicações e respostas a partir do Charles Feitosa, e até do próprio Deleuze e do Guattari, porque quando a gente Travou aqui, não escutei. O microfone está fechado. Opa, desculpa, eu estava falando, tinha esquecido que o microfone estava desligado. Perdão. Então, pessoal, só retomando. Então, Paulo, isso é bastante comum mesmo, da gente pensar nessa perspectiva do que é filosófico e do que não é o filosófico. Minha primeira formação é em letras, e a gente discutia muito questões desse tipo sobre a questão da literalidade do texto, se era um texto literário, se não era um texto literário. E eu vejo que isso recai também dentro dessa perspectiva filosófica, se é filosofia ou não é filosofia. Vale destacar que, como o Deleuze e Guattari colocam, eles veem a necessidade da gente trabalhar conceitualmente, por exemplo,
geralmente os conceitos eles são bastante complexos para o entendimento de algumas pessoas. E aí Deleuze ele vai destacar que para a gente entender conceitualmente algo, a gente precisa de algo que não seja conceitual. E aí é que entra a perspectiva do não filosófico, da gente fazer a utilização desses aspectos da cultura, principalmente da cultura pop, para ser algo que a gente utilize para tentar que as pessoas, principalmente os alunos, eles consigam assimilar da melhor forma esse conceito que nós estamos trabalhando, principalmente nessa perspectiva conceitual que o Deleuze e o Guattari defendem. E aí, dentro dessa perspectiva, eu defendo e eu concordo diante dessa linha, que a gente trabalhar com elementos da cultura pop, na qual os estudantes eles já têm uma certa similaridade, uma familiaridade, é uma maneira de estar trazendo os alunos para a gente, para eles estarem interessados a discutir e a debater filosoficamente. Porque tudo isso também é uma forma da gente estar introduzindo e tentando com que eles participem, interajam, que tenham mais interesse dentro da nossa prática docente, dentro das nossas aulas. Então, eu espero ter respondido, Paulo, que é uma questão que geralmente recai, mas como é colocado, a gente vai estar trabalhando primordialmente com não filosófico. Então, não é filosófico, mas que é um intermeio que pode chegar, ajudar a entender conceitualmente um conceito filosófico. Não, obrigado, show de bola. Valeu. Obrigado, pessoal. Então, aqui dando a sequência, agora é o José. Alô, José Inaldo, despertando o pensamento filosófico com a música. Olá, boa noite. Você falou José, fiquei aguardando complementar José Rinaldo. Isso. Porque tem vários Josés no mundo, né? Uhum. Eu vou colocar aqui o material. Bom, eu sou José Rinaldo, né? Estou trabalhando na Paraíba no momento, sou natural de Pernambuco, e estou na educação da Paraíba desde 2019, como efetivo, no concurso de 2019. E nesse mestrado, eu tinha inicialmente essa pretensão bem assim mais ampla mesmo de trabalhar a cultura, mas fui adaptando o projeto. O projeto está bem inicial ainda, estamos há 6 meses só de aula, então está em construção, né? Chegamos a esse título, né? Despertando o pensamento filosófico com música, naquela mesma perspectiva de que não é tão simples, não é tão fácil para aquele que está chegando, sobretudo o estudante do primeiro ano, né? Aquele que, aqui, pelo menos na Paraíba, não teve contato nenhum com a filosofia ainda. Então, está chegando para algo novo, como também tem outros conteúdos novos, mas pode estranhar o nível conceitual. E aí a tentativa de, por meio de músicas, facilitar esse processo. Então, a motivação é essa, né? O ensino de filosofia, nesse ensino médio, nessa experiência pouco mais de 10 anos, me parece um pouco difícil de compreensão pelos estudantes dessa primeira série. Na segunda série, na terceira, já vai caminhando, claro, mas na primeira série, sobretudo, essa estranheza, para o bem ou para a dificuldade. Muitos deles desconhecem, né, os conceitos e também acham ou falam que são distantes de sua realidade. Um conceito ainda
totalmente estranho, às vezes até a palavra mesmo, que eles nunca ouviram falar. Então, trazer esses elementos da própria realidade me parece pertinente nesse contexto. A fundamentação teórica que eu encontrei com felicidade aqui no início do Profilo foi o Alejandro Serlet, né? Isso na filosofia, nessa perspectiva de ensinar filosofando e também de criar essas condições para uma atitude filosófica. E claro que ele não está sozinho, ele está em diálogo com vários outros. Lembro aqui o Deleuze e Guattari nessa perspectiva da arte, enquanto produção de reflexão, de contemplação. O Deleuze não fala em criar conceitos por meio de arte, mas fala de um caminho, né? Já uma reflexão, já uma contemplação, já um pensamento crítico. Assim como também a ciência, mas aqui eu não estou trazendo a perspectiva científica. O Silvio Galo, que desenvolveu bem essa filosofia do Guattari, do Deleuze, né, falando de uma sensibilização inicial para o filosofar. Nessa etapa inicial, a sensibilização seria pertinente, seria bom trazer. Pode ser uma música, pode ser outra coisa também, mas no meu caso, estou propondo música. Schopenhauer diz que a música é mesmo superior, né? Tem clareza, é superior, é de um mundo intuitivo, é assim, algo existencial. O Alejandro Serlet, em resumo aqui, vai mostrar que o ensino de filosofia deve proporcionar, né, também o ato de filosofar dos estudantes, ou seja, se ensina a filosofia filosofando e criando condições para a atitude filosófica, que se configura, sobretudo nas suas palavras, em fazer perguntas de um modo intencional e permanente. Então, esse despertar a filosofia nos estudantes, que, na hipótese, seria também usando esse elemento cultural música. Então, o problema é mesmo entender se é possível, né? Em que sentido o uso da música pode contribuir para uma sensibilização, nas palavras de Silvio Galo, que proporcione esse aluno, essa aluna, criar essas condições para a atitude filosófica. Então, descobrir de que modo, de que maneira isso é possível. Então, isso é uma perspectiva de investigação. E a hipótese, como é sempre positiva, é dizer mesmo que é possível, né? Então, que o uso da música como momento de expressão criará condições para essa atitude filosófica. Veremos se a hipótese vai se confirmar, se não vai. Então, o objetivo foi trocado aqui, mas o objetivo geral é buscar demonstrar em que sentido o uso de músicas pode contribuir para uma sensibilização que vá proporcionando essa atitude filosófica, de que modo isso acontecerá. E, voltando para os secundários, primeiro é trazer a categorização temática do ensino de filosofia no ensino médio. Então, daí a figura do Serlet, do Deleuze e também de outros que entrarão nessa lista. Essa categorização, isso dizer o que é filosofia, já de início. Compreender, em segundo momento, como músicas podem contribuir para uma sensibilização para a atitude filosófica, nessas ideias de Silvio Galo, como a música, entre outros, né, entre outros elementos culturais, traz essa possibilidade. E especificar, no terceiro momento, a possibilidade da relação entre música e filosofia nas aulas do ensino médio, no chão da escola mesmo, lá na Escola Cidadã Integral Mário Oliveira Chaves, na cidade de São João do Tigre, Paraíba, né? Nessa cidade em específico, nessa escola em específico, com esses estudantes. A metodologia, bem resumida, ela é bem mais ampla, claro, mas eu trouxe bem resumido.
será essa abordagem qualitativa, com um método dedutivo e uma pesquisação. E um resultado será por meio de análise de discurso. Trabalharei aquelas oficinas propostas por Silvio Galo. Esperamos, com tudo isso, essa aproximação da filosofia a esta realidade do estudante, por meio dessa metodologia, né? Esperamos também que o maior interesse e engajamento dos estudantes ao sentir a filosofia mais palpável, mais próxima, visto que as músicas estão bem no cotidiano, parte das músicas, né? Desenvolvimento da atitude filosófica é o grande objetivo, né? Sobretudo na filosofia de Serlet. E essa criação de condições para que as perguntas, para que os questionamentos também dos estudantes vá se tornando cada vez mais intencional e permanente, que eles consigam ir caminhando no caminho da filosofia. Ainda há a aprofundar, já que eu estou bem no início, para fins de autores, de filósofos, o Herbert Marcuse, a dimensão estética, tentar fazer essa ponte, então, e também o Samuel Mendonça, Mariana Baru, Machado, né, o conceito de verdade e a dimensão estética na arte no ensino de filosofia, que é um conteúdo bem prático para essa finalidade. Então, assim, é bem breve mesmo a apresentação e abro para discussão. Parabéns, José Hinaldo, muito obrigado pela apresentação. Pessoal, algum comentário, alguma intervenção? Professor Gabriel Carufi, João Pedro, com a palavra. Ok. João Pedro, pode falar. Boa noite a todos. Falar sobre como que a música, com o despertamento do pensamento filosófico com a música, realmente é um conceito, uma ideia muito aprimoradora e até como um caminho bem viável, já que, como até Hinaldo Gomes citou, ela tem uma facilidade, né? Trabalhar música e filosofia pode ser uma facilidade de se conectar, principalmente no ensino médio, né? Onde vamos ter vários estudantes ou qualquer outra pessoa que é comum escutar qualquer tipo de estilo de música. Então, a música, ao mesmo tempo, pode ser aquela porta de entrada para uma conexão de uma visão filosófica. Schopenhauer mesmo era um amante da música, ele até cita lá nisso, já que ele amava tocar, principalmente flauta. Então, a música é um grande viés para essa grande extensão e ver um projeto, uma linha dessa. E também eu queria perguntar qual seria uma maior dificuldade que poderia ter nesse caminho. Uma dificuldade. Qual é a dificuldade que já aconteceu ou ocorreu quando você estava praticando o projeto? É uma pergunta, uma dúvida. Pronto, posso falar? Olha, a gente sabe que quando a gente faz projeto, a gente sempre joga na linguagem do futuro, né? Baseando-se naquilo que vai fazer, mas é claro que na prática a gente já fez. E, na verdade, João Pedro, eu sempre fui muito feliz quando trabalhei com música. Eu sempre encontrei resultados, assim, de altas reflexões, de altas inserções dos estudantes, de engajamento, sobretudo com a possibilidade que aqui nós temos de não só apresentar a letra, mas tocar também a música depois. E, por exemplo, eu lembro feliz da música Triste Louco Mar,
que tratava da questão feminina, do feminismo, né? E fazendo conexão já com a filosofia que está por trás do feminismo. E, assim, entre essas e outras, o Gabriel Pensador também bastante trabalhado nessa perspectiva, e eu sempre me senti muito realizado no objetivo que tinha quando trabalhei com música. Mais algum comentário, pessoal? Bom, então, seguindo aqui na sequência, vamos encaminhar para o último trabalho, o Uberlã Jesus de França Campos, o sertão como fenômeno poético na obra de Amorim. Com a palavra, Uberlã. Como parece que tem uma pessoa que levantou a mão, a Nayara aí, parece, se não me engano, na apresentação. Perdão? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de tirar uma dúvida para saber quais são as músicas que você utilizava, que você já utilizou com os alunos, se você tem como compartilhar. Olha, Nayara, música que eu super indico em linhas de filosofia feminista, se é sua indicação, é do Francisco Del Lombre, Triste Louco Má. Ela é um tapa mesmo na cara, no sentido de realidade. Trabalha com muita força essas questões. Lulu Santos traz muita perspectiva de uma filosofia antiga, da filosofia do Heráclito, tudo passa, tudo sempre passará, por exemplo. O Zé Ramalho, se você for trabalhar questões trabalhistas, também casa muito, inclusive caiu no Enem, uma das músicas do Zé Ramalho para interpretar o Marx. Então, não só sou eu que estou dizendo, não, tem alguém que está nessa linha. Mas, sobretudo, tem uma música chamada Construção, do Chico Buarque, que também é muito intensa no campo do capitalismo. Enfim, as músicas são tantas, mas depois entra em contato, a gente vai partilhando, sim. Só não posso trazer agora para essa apresentação, mas a lista é infindável.